Opa, achei que era. Agora sim consegui gravar. Então vamos lá, porque aí depois quem não estiver assistindo, tem gente com problema de internet hoje, né? E em Cornélio principalmente. Então vamos lá. Então, só para a gente ver os exercícios. Aí eu tenho que estar com ele aberto. Aqui. Então, só para a gente recuperar os exercícios, e aí se eu for grifando as coisas assim, vocês veem, né? Tipo, se eu for fazendo assim, vocês veem. Sim. Tá. Então, vamos lá. Nós tínhamos visto, então, aquela separação entre sujeito e predicado, e começamos a falar sobre os tipos de sujeito. Então, depois a gente vai falar sobre os tipos de predicado, por isso que a gente começou com aquele exercício dos verbos nocionais e dos verbos não nocionais. Mas vamos por partes. Então, no primeiro exercício, vocês estão com a folhinha aí, ou vocês estão, não sei se vocês anotaram, como que vocês fizeram? Sim. Então, nós vamos lá. Identifique o sujeito de cada oração e classifique. Então, lembrando que vocês tinham que primeiro ver quantas orações tinha em cada frase, isso é importante, né? Então, por exemplo, nessa primeira frase, o corpo me doía todo e a cabeça não parava de rodar. Nós temos nessa primeira oração, nessa primeira frase, duas orações. Uma, o corpo me doía todo, e o outro, a cabeça não parava de rodar. Então, nós tínhamos duas orações, então vocês tinham que achar o sujeito de cada uma dessas orações. Vocês fizeram isso? Ou vocês só olharam para a primeira? Eu achei que era o corpo e a cabeça. São dois sujeitos, não são? Isso. Então, na primeira oração, o corpo era um sujeito. No outro, a cabeça era outro sujeito. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos sujeito simples e aqui também outro sujeito simples. Então, vocês tinham que separar as orações para fazer a classificação do sujeito. Então, dois sujeitos, os dois eram simples, certo? A Bia tá falando que o Meet dela tá travando. Ela tá aí ainda ou? Enfim. Tá. Ô, professora, mas Oi. mesmo que não tenha uma vírgula separando ali, é que assim, eu imaginei que os dois, vamos supor, eu achei que inteiro seria por via de ter dois verbos, certo? E, e assim, composto, eu achei que somaria os dois juntos. Não, porque são duas orações diferentes. A cada verbo, uma oração. Então, aí a gente teria um período composto, porque é uma frase formada por duas orações. Aí, lembra, a análise sintática eu faço da oração. Então, em cada oração vai ter o seu sujeito. Por isso, o corpo é um sujeito, a cabeça é outro sujeito. Então, nos dois, a gente tem sujeito simples. Entendi, obrigado. Certo? Depois, nós temos na letra B, também, né, que tinha que dividir as orações. Então, ó, como queria emagrecer, é uma oração. A outra oração, tranquei a boca. Então, também eu tinha duas orações. Nesse caso aqui, qual é o tipo de sujeito? Na primeira, eu fiquei em dúvida, mas na segunda é sujeito oculto. Nas duas seriam sujeito oculto. Então, aqui, por exemplo, queria, porque o queria poderia gerar uma dúvida se é ele
ou eu, porque a forma verbal é a mesma, né? Mas aí, por meio da segunda oração, eu consigo identificar que ali o sujeito, eu, né? Então, como eu queria emagrecer, eu tranquei a boca. Como ele não está explícito, né? Nos dois casos, sujeito oculto. Então, tinha que marcar sujeito oculto aqui. Professora, Sujeito aqui. Oi. eu coloquei sujeito inexistente. Entra como errado, né? Não é inexistente, porque tem alguém que queria emagrecer, tem alguém que trancou a boca. E é quem tranquei? Eu. Pela terminação verbal, você conseguia saber que o sujeito era oculto. Ele existe, a gente sabe quem é, ele só não está escrito ali. Então, lembra que a gente comentou que os sujeitos determinados são de 3 tipos: o sujeito simples e o composto, que é aquele que está explícito, ele está escrito na frase, e o oculto, que não está explícito, mas eu consigo saber quem é. Então, os 3 determinados. Depois o indeterminado, e aí o ineficiente, aquele caso bem particular. Vocês estão me ouvindo bem ou está com algum... Aqui eu tô ouvindo bem. É? Eu também, professora. Parece que vai dar um eco estranho, não sei. Então, enfim, aí a letra B, as 2 orações tinham sujeito oculto. Na terceira, nós tínhamos o sujeito já tirava a outra mão do punho da rede e segurava o joelho. Aqui, nessa frase, eu também tinha 2 orações. Então, o verbo ali, tirava, né? Então, o sujeito já tirava a outra mão do punho da rede e segurava o joelho, é outra oração. Então, nesse caso, qual que seria o sujeito da primeira oração? É sujeito simples. Isso. O sujeito é o sujeito, né? Então, aqui, sujeito simples. E depois, segurava o joelho. É sujeito oculto. Oculto, isso. Ele não está aqui, mas eu consigo recuperar pela oração anterior, né? Para evitar a repetição. Na letra D, a gente tem homem e mulher brigavam incessantemente, por isso decidiram se separar. Também nós temos 2 orações. Uma é homem e mulher brigavam muito não, incessantemente. O outro, decidiram se separar. Na primeira oração, qual que é o sujeito? Composto. Composto ali, homem e mulher, então eu tenho 2 núcleos, né? Então, homem é um núcleo, mulher é outro núcleo. Né? Então, brigavam incessantemente, então, sujeito composto. E na outra oração, decidiram se separar. Qual que é o sujeito? Oculto. Oculto, isso. Porque eu consigo recuperar. Então, esse é aquele caso, ó, que o verbo está na terceira pessoa do plural, mas eu tenho uma referência ali na oração anterior. Então, por isso, sujeito oculto. Agora, na letra E, havia ali um enorme corte. É oração sem sujeito, porque o verbo é impessoal. Isso, então essa é uma oração sem sujeito por conta do verbo haver, que é um verbo impessoal, né? Então, por isso, lembra que até eu comentei que ele fica sempre no singular, justamente porque ele é impessoal, né? Então, aqui, se fosse havia enormes cortes, ele iria continuar havia no singular. Então, essa é uma oração sem sujeito. Depois, na letra F, resolveu sair, pois nunca o trataram assim. Havia ali muitas pessoas que não gostavam dele. Então, são várias orações, né? Vamos por partes. A primeira oração é resolveu sair. Qual que é o tipo de sujeito?
Esse eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é oculto. É oculto, isso. Ele resolveu sair, mesmo que a gente não saiba exatamente quem é ele, né? O verbo está na terceira pessoa do singular. Então, ele está na sua forma do sujeito oculto. Ele só estaria no sujeito indeterminado se fosse no plural, sem referência. No singular é ele, né? Mesmo que a gente não saiba exatamente quem é ele. Então, resolveu sair, ali eu tenho sujeito oculto. Depois, pois nunca o trataram assim. Esse trataram. É oculto também. Esse não. Porque, por causa do o, Por conta do plural. Terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência anterior, eu tenho sujeito indeterminado. Então, aqui é um sujeito indeterminado. Aqui é singular. Então, mesmo que não tenha uma referência, eu sei que foi o ele, né? Eu teria o sujeito oculto. Por estar no plural, é aquele caso lá do roubaram a bicicleta, né? Então, ele está no plural, sem nenhuma referência anterior, sujeito indeterminado. Certo? eu ainda não entendi muito bem. A diferença dos dois? É, Que, ó, as duas formas do sujeito indeterminado é ou ele está na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência, então, que é esse caso, ó, trataram. Quem trataram? Seria esse eles, né? Só que não tem uma referência para eles. Então, por estar no plural sem referência, ele está no sujeito indeterminado. Nunca o trataram, quer dizer, qualquer pessoa nunca o tratou assim. Então, ele é aquele indeterminado. Se ele estiver. então, se ali no resolveu, tivesse ele resolveu, no trataram seria sujeito oculto. Não, porque são verbos diferentes. Ó, quem que resolveu? Ele, certo? Certo. Ele é singular. Então, eu tenho ali um sujeito oculto. Então, mesmo que estivesse escrito ele resolveu, ainda assim, eu tenho ali o sujeito. Se tivesse escrito, seria sujeito simples. O trataram é outra coisa, porque alguém resolveu sair, outra pessoa que tratou. Não é a mesma pessoa que resolveu sair e que tratou. Entenderam? São dois verbos que referem-se a pessoas diferentes. Então, pelo fato do trataram estar no plural, e aí, sem nenhuma referência, ele é indeterminado. É como se fosse assim, ó. João resolveu sair, pois nunca alguém o tratou assim. Esse tratou é referente a outra pessoa, não está relacionado ao primeiro sujeito. É Agora tratar. eu entendi. São pessoas que trataram assim. Então, se tivesse escrito as pessoas, seria sujeito simples. Mas o fato nunca o trataram é aquele caso que não necessariamente tem uma ideia de várias pessoas. Né? Roubar a bicicleta. Pode ser que uma única pessoa tenha roubado, e não várias. Né? Mas você usa de forma indeterminada, de forma genérica. Né? Então, ali, por isso que se trataram, ele é indeterminado, certo? Certo. Aí tem mais uma. Havia ali muitas pessoas. É oração sem sujeito. Oração sem sujeito por conta do verbo haver. Aí nós temos uma outra aqui que eu até coloquei de propósito para vocês pensarem. Então, havia ali muitas pessoas que não gostavam dele. Então, esse que não gostavam dele é uma outra oração. Que tipo de sujeito? Indeterminado? Porque volta a se referir do trataram assim.
Mas se Mas agora refere tem às pessoas, não pessoas, tem? né? Sujeito simples. Sujeito simples. Por quê? Quem é que não gostavam deles? As pessoas. Muitas pessoas que estavam. Então, ó, havia muitas pessoas que não gostavam dele. Então, eu tenho muitas pessoas aqui, e eu tenho esse que é um pronome relativo. Lembra? Ele retoma um substantivo. Lembra disso? A mulher que eu amo, a pessoa em quem confio. Esse que está retomando pessoas. Então, ele é o sujeito. Nesse caso, tem que tomar muito cuidado, porque o sujeito não é muitas pessoas. Por quê? Muitas pessoas é o complemento, é o complemento do verbo haver. Havia o quê? Muitas pessoas. Então, ó, muitas pessoas seria objeto direto, certo? Aí eu vou começar outra oração retomando esse objeto direto, que vai ser o quê? Que é um pronome relativo. Então, lembra que o pronome relativo, ele sempre recupera um nome. Por isso que ele é um pronome, ele está retomando um nome. Então, o sujeito aqui seria um sujeito simples, que no caso seria esse pronome que. Então, tem que tomar cuidado, que esse é um caso específico. Então, por exemplo, se fosse... Esta é a mulher... Vocês estão vendo eu escrever? Sim. Então, essa é a mulher que... E fez o quê? Que fez o bolo, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, ó, a primeira oração é esta é a mulher. Vou grifar aqui. Que fez o bolo é a segunda oração. Então, o sujeito aqui é esta. Quem é a mulher? Esta. Então, aqui eu tenho um pronome funcionando como sujeito simples. Então, ó, a mulher aqui vai funcionar como predicativo, enfim, depois a gente vai ver todas essas classificações. Esse quem é que fez o bolo? A mulher, né? Mas esse que é que está retomando mulher. Então, nessas duas orações, o sujeito é um pronome. Nos dois casos, sujeito simples. Se fosse, por exemplo, esta mulher, não, pois esta é a mulher que amo. Aí a situação já muda. Ó, esta continua sendo o sujeito da oração, mas quem é que amo? Eu. Então, aqui o sujeito seria oculto. Nossa. Esse que amo a mulher, certo? Esse que já não está mais recuperando o sujeito, ele está recuperando o objeto direto. Eu amo a mulher. Tava fácil demais para ser verdade, né? As anteriores. Eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. Então, esse daqui é um caso que vocês têm que tomar cuidado quando aparecer esse quezinho, para ver se ele está retomando o sujeito ou se ele está retomando, por exemplo, nesse caso aqui, o objeto direto. Então, o pronome aqui é o sujeito, aqui é o objeto direto. Mas ainda a gente não começou a falar sobre o objeto direto, né? A gente está pensando... Na letra F, então, o sujeito é que no finalzinho? É. Ah, tá. Eu achei que era gostado. Então, na F ficou sujeito oculto, ele, né? Oculto. Uhum. Aqui, no trataram, indeterminado. Havia oração sem sujeito. E gostavam, sujeito simples que. Certo? Ah, Maria. Que sujeito agora? Nossa.
Agora, tem aquele caso também que eu comentei com vocês, dá um espacinho aqui, que é do alugaram-se muitos apartamentos na praia. Qual que é o sujeito aqui? Eu acho, não sei se está certo, que é sujeito simples. Professora, eu Sujeito. coloquei É indeterminado. indeterminado Também, Esse é sujeito indeterminado. por causa do C. Ó, então, aqui é aquele caso que a gente tem que tomar cuidado com o verbo. Por quê? Se o verbo, ele é transitivo direto, se eu pergunto o que para ele, alugaram o quê? Apartamentos. Então, eu pergunto, eu tenho a resposta. Se ele estiver acompanhado do se, significa que o que está aqui é o sujeito. Por isso que lá nos slides eu até comentei sobre a questão do vendem-se ovos. Se alguém encontrar uma placa escrito vendem-se ovos, a pessoa merece um prêmio, porque de modo geral as pessoas escrevem vende-se ovos. Por que a forma correta seria vendem-se? Porque o verbo concorda com o sujeito. Se aqui quem vende, vende o quê? Vende alguma coisa, o sujeito está aqui. Ele corresponde a ovos são vendidos. Ou muitos apartamentos foram alugados. Então, aqui o sujeito é simples. Apartamentos. Se fosse, por exemplo, sem o C, se fosse alugaram muitos apartamentos na praia, aí sim seria indeterminado. Mas o fato de ter o C aqui faz com que eu tenha a indeterminação, a voz passiva. Certo? Então, se fosse só aluga-se, por exemplo, aí seria oculto? Não. Aluga-se? É. Não, aí, se fosse aluga-se apartamentos, teria um problema ali de concordância. Porque o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Ou alugam-se apartamentos. Ainda assim, seria o fato de ter esse se com um verbo que é transitivo direto, lembra daquele esqueminha? Verbo transitivo direto, mais o se, eu tenho o sujeito logo depois. Então, o fato é, você pega o verbo, se você perguntar para ele o quê, e você tiver a resposta, então, venderam o quê? Ou alugaram o quê? E eu tenho a resposta aqui, significa que essa resposta é o sujeito, por conta do ser. Se não tivesse o ser, alugaram muitos apartamentos, aí o sujeito é indeterminado. Professora, eu acho que eu entendi o que a Bia falou. Olha a Jota, eu acho que vai responder o que ela perguntou. Aí não tenho o quê. Eu não tenho a resposta. Trabalhou o quê? Trabalhou. Esse é um caso daquele verbo intransitivo. Se o verbo é intransitivo mais o ser, o sujeito é indeterminado. Vocês lembram disso? Deixa eu tentar. Eu acho que era isso, Bia, não era? Que você tinha perguntado. Mas tipo, quando tem só o verbo, É no só sentido ele, de. sozinho, aluga-se ou vende-se, é o quê? Aí é indeterminado. Porque aí eu não digo o que está sendo vendido. Mas mesmo que tiver uma placa em frente a uma casa, por exemplo? Porque está subentendido, mas se não está escrito, você vai dizer que é sujeito indeterminado. Mas e se tivesse vende-se apartamento? Vende-se no singular? Tô vendendo só um apartamento. Aí vende, continua. Apartamento é o sujeito. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui o slide para vocês verem onde... Ai, estou abrindo errado.
Eu acho que eu tenho que... Deixa eu achar. E... Ó, vamos ver. Eu vou parar esse compartilhamento e compartilhar os slides. Espera aí. Vocês estão vendo os slides? Sim. Ó, então, vou recuperar aqui para então, sujeito simples, depois o sujeito oculto, sujeito indeterminado. Então, aqui, ó, as duas formas do sujeito indeterminado. Então, ou o verbo está na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência, que é aquele caso lá do trataram, ou o verbo vai vir acompanhado do se, se ele for um desses tipos de verbo. Se ele for um verbo de ligação, se ele for um verbo intransitivo, ou se ele for um verbo transitivo indireto. Então, aqui teria os casos, né? Então, esse era, que é um verbo de ligação, verbo ser, estar, parecer, lembram? O verbo morrer é um verbo intransitivo porque ele não pede complemento, né? Então, morre-se de fome, você pode indicar circunstâncias, mas você não tem um complemento, tipo, morre o quê, né? Não tem um complemento para esse verbo. Então, ele é intransitivo ou transitivo indireto. Necessita-se de cuidados. Então, ele é transitivo indireto. Então, ele fica sempre no singular, seguido do se, que ele vai indicar sujeito indeterminado. Aí, a outra questão é esse aqui que eu pedi para vocês tomarem cuidado, ó. Perde-se dinheiro. Você perde o quê? Dinheiro. Se você tem o que está sendo perdido, isso daqui é o sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito simples. É o caso de aluga-se apartamento. Tem o que está sendo alugado. Então, o sujeito é simples. Perde-se muito em jogos. Não diz o que se perde. Perde-se. Então, esse verbo aqui, ele é usado como indeterminado, porque eu não digo o que é que se perdeu, que é o caso de aluga-se, sem dizer o que está sendo alugado. Então, não está ali, ele é indeterminado. Se for indeterminado, ele fica sempre no singular. Se ele for, eu tenho aqui o que está sendo alugado, esse verbo vai concordar com o que está na frente. Então, o dinheiro é perdido. Então, perde-se dinheiro. Nesse caso aqui, ó, matam-se mulheres por ciúmes. Matam-se o quê? Mulheres. Então, mulheres é o sujeito do verbo. Mulheres são mortas por ciúmes. Então, aqui o sujeito é simples. Agora, mata-se diariamente por ganância. Não diz quem é que vai matar, né? O que vai matar. Então, aqui, sujeito indeterminado. Então, nesse caso, ó, fica no singular. Nesse caso, concorda com o que está sendo perdido ou o que está sendo morto. Lembraram disso? Sim. Ô, prof, então quando o verbo conseguir responder o que ou quem, quando tem esse se, aí não é indeterminado, é sujeito simples. Toda vez que ele conseguir responder, é sujeito simples. É, simples ou composto, Ou né? composto. Por exemplo, alugam-se casas e apartamentos, aí pode ser composto. Entendi, agora entendi. Então, se eu tiver a resposta, o verbo estando com o se, né? Eu pergunto ali, aluga o quê? Vende o quê? Então, aí eu tenho a resposta, o sujeito é simples, ou se ele tiver 2 núcleos ou mais, ele vai ser composto. Se não tiver o que vai ser, né? Aí ele é indeterminado. Por isso, voltando, vou parar o compartilhamento e voltar lá no exercício.
Peraí. Por isso que quando a gente tem lá no exercício no J, por exemplo, que vocês tinham comentado. Nesse caso, o sujeito é indeterminado. Eu estou pulando aqui, mas só para a gente pensar. Nesse daqui, o sujeito é simples, porque eu tenho o que vai ser alugado. Na J, ó, trabalhou-se muito na eleição. Não tem um trabalhar ou o quê? Esse é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado, porque é um verbo intransitivo seguido do ser. Ficou claro? A Bia que está com uma dúvida? Ah, deu uma clareada. Deu uma clareada. Bom, na H, nós temos, neste período, há muitos desempregados. Qual que é o sujeito? Aqui a gente só tem um verbo, que é o Oração sem sujeito. Isso, oração sem sujeito. Deixa eu só, Jamile, você colocou ali, né, brincando, na frase, instalou-se o desespero. Qual que é o sujeito? O desespero. Porque o desespero foi instalado, né? Então, eu tenho o que foi instalado. Então, o sujeito seria o desespero. Não sei se vocês estão vendo ali no chat que a Jamile colocou. O desespero e eu, né, professora? Misericórdia. Respira, dá tudo certo. É só, com os exercícios, vai ficando mais claro com o tempo. Mas, professora, é muito confundível. Igual, tipo assim, quando eu tava lendo, eu achava que todo que tivesse essa articulação do verbo ser, eu achava que era indeterminado. Daí eu buguei tudo. Não, se tiver o ser, você tem que olhar para o verbo e ver que tipo de verbo que ele é. Se eu tenho esse o que, ele não vai ser indeterminado, porque eu tenho ali... É porque essa frase, ela vai estar na voz passiva. Por isso que eu falo assim, eu sempre falo, é um equivalente a muitos apartamentos foram alugados, porque é a estrutura da voz passiva. Mas depois a gente vai falar sobre as vozes verbais, é só para a gente começar a pensar a respeito dos tipos de sujeito. Mas apareceu você olha para o verbo, vê se tem a resposta para ele. Se tiver, a resposta é o sujeito. Se não tiver, aí é indeterminado. E se ele for indeterminado, ele vai sempre estar no singular. Certo? E nós temos, ontem fecharam a loja bem cedo. Qual que é o sujeito? Oculto. Não. Olha, você pulou a H. Não, a H a gente já fez, né? A oração sem sujeito. Ah, então não vi. A oração sem sujeito. Nessa daqui, ó, fecharam. O verbo não está no plural, Duda? Sim. Sem nenhuma referência anterior. Então, ele é indeterminado. Então é isso que eu tô confundindo. É que tem que decorar essa regra. Se tiver na terceira pessoa do plural e não tiver referência antes, é indeterminado. Isso. É só você lembrar. Roubaram minha bicicleta. Roubaram. Você nem sabe se foi uma pessoa, se foram várias, né? Mas você usa essa estrutura do plural porque você não sabe quem foi. Então, ele é indeterminado. Fecharam. Não é uma pessoa específica. Fecharam, né? Você está dizendo de modo geral. Então, você não está dizendo quem exatamente. Por isso, indeterminado. Aí, na J, então, a gente já falou sobre esse caso, que é o verbo intransitivo mais o ser. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado, né? Então, esse a gente tinha colocado. Aqui,
espera-se você no próximo feriado. Então, aqui eu tenho o se, então tem que tomar cuidado, porque ou ele é um sujeito simples, composto, ou indeterminado. Então, eu tenho espera o quê? Espera quem? Sim. Sim, que é o você. Então, você, sujeito simples, isso. É o pronome. Então, você é esperado, né? Então, por isso que o você é o sujeito. E o verbo está no singular justamente porque o pronome é singular. Certo? Então espera-se é verbo transitivo direto. Direto. Ah, tá. Você espera alguém ou você espera algo, né? Então é transitivo direto. Esse algo tá ali, então sujeito simples. E então o duvidou é indireto, porque tem que perguntar, duvidou do quê? Precisa de uma preposição. Você duvida de alguma coisa. Então, se tem a preposição, já não é, o sujeito não está aqui. Aqui eu tenho o quê? Sujeito Indeterminado. indeterminado. Exatamente. Por conta dessa preposiçãozinha aqui. Sim? Mais ou menos. Aqui nós temos na M, eram 5 horas da manhã quando acordei assustado. Aqui eu tenho duas orações. Eram 5 horas da manhã e quando acordei assustado. Então, na primeira oração, qual que é o sujeito? Então, eu fiquei na dúvida, porque tem uma regrinha do verbo eram que ele concorda com as horas. Isso influencia, né? Não, nesse caso não. Professora, eu coloquei oração sem sujeito. É uma oração sem sujeito. Nesse caso, ele vai concordar com o que vem depois, mas o que vem depois não é o sujeito. Ele concorda, na verdade, com o predicativo, porque o verbo ser, ele é um caso especial, vamos dizer, porque ele tem a possibilidade de duas concordâncias. Então, vamos desconsiderar essa frase e pensar em deixa eu pensar numa frase que lágrimas. Lágrimas são, sei lá, alívio, por exemplo. Então, ou alívio. Ai, gente, fala aí alguma coisa. Paz, ação, não queria. Alegria? Alegria, peraí. Alegria são doces, por exemplo. São brigadeiros. Qualquer coisa, gente. Só para mostrar. Ó, nesse caso aqui, por conta do verbo ser, então, eu tenho o sujeito aqui, lágrimas. Lágrimas são alívio. Então, o verbo concordando com o sujeito. Alegria são brigadeiros. Então, aqui, o sujeito é alegria. Mas o verbo fica no plural porque ele concorda com o que vem depois. Entre o singular e o plural, prevalece o plural nesse caso, com o verbo ser. O verbo ser é um caso à parte. Então, se eu tenho palavras, uma no singular, uma no plural, vai prevalecer o plural, desde que
não envolva pessoas. Se envolver pessoas, prevalece a concordância sobre a pessoa. Por exemplo, Mariana, eu vou concordar com Mariana. Mariana é festas, por exemplo. Mesmo que festas esteja no plural, o fato de eu ter uma pessoa aqui concorda com a pessoa. Agora, se não, se forem coisas, vai prevalecer o plural. Por isso que nesse caso aqui, não é que ele vai para o plural porque ele está concordando com o sujeito, é porque ele está prevalecendo o predicativo, no caso. Essa oração continua sem sujeito. Certo? Mas isso aqui, ó, só para explicar, porque a gente vai ver, sei lá, no final do ano. Certo? Professora, fala isso depois que eu já fiz um texto aqui, copiando tudo que ela já falou. Não, sim, é importante vocês já irem lembrando dessas regrinhas, mas é só para. Não significa que o verbo ser está no plural porque ele está concordando com o sujeito. Porque o verbo ser, ele é um caso à parte. Aqui o professora, desculpa, pode falar. Não, só, ó, que o sujeito seria lágrimas, aqui o sujeito seria alegria, aqui o sujeito seria Mariana, e aqui continua sendo uma oração sem sujeito. Ele só está concordando com o predicativo. Pode falar, Fernanda. Eu não queria misturar as coisas, mas é que eu fiquei com vergonha de perguntar antes, mas agora eu vou perguntar. É que eu não entendi a diferença do duvidou-se e do espera-se. Por que o espera é o sujeito simples e o duvidou-se é indeterminado se duvidou-se, duvida-se de algo? Duvida-se de algo. É porque, ó, o que dizia lá no slide aqui, tem que ser transitivo direto. Você tem que perguntar o quê? Se você duvidou de alguma coisa, já não é direto. Ele é indireto. E se ele é Então tem que ser com esse de, né? Tipo, porque no caso do espera-se alguém e não... Isso, é diferente, por exemplo, você gostar de alguém, ou você espera alguém, você tem um complemento direto, o verbo é transitivo direto. Por isso que ali eu tenho a posição de sujeito. Entendi, obrigada, professora, desculpa. Imagina. Não precisa ficar com vergonha, não, pode perguntar. Tá bom. Então, ó, voltando aqui, a oração é sem sujeito, né? Então, o verbo só está no plural porque ele concorda com o que vem depois, que seria o predicativo. E nessa outra oração, eu tenho qual sujeito aqui? Sujeito oculto? Sujeito oculto, né? Quando eu acordei. Então, esse eu não está explícito, por isso, sujeito oculto. Aí, depois, nós temos a letra N. 2 rapazes haviam salvado esse cachorrinho. Ó, eu coloquei até o verbo haver aqui, justamente para a gente pensar que esse é um caso diferente, porque não é o verbo haver no sentido de existir e de ocorrer. Ele é um auxiliar do verbo equivalendo ao ter salvado, né? Por isso que ele sofre flexão. E qual que é o sujeito? Quem é que quem que haviam salvado esse cachorrinho? Os 2 rapazes. 2 rapazes. 2 rapazes. Então, o sujeito está aqui, um sujeito simples, né? Então, por isso que o verbo está no plural. Ele só vai para o plural se ele tiver esse sujeito. Porque se ele tem esse sujeito, não significa que ele é impessoal. Então, ele vai concordar com essa pessoa do discurso. Né? Agora, se for no sentido de existir, aí não tem. Né? Então, aí, o haviam é o quê? Que você falou, professor? É o verbo auxiliar. Ele está junto com o particípio aqui, ó. Haviam salvado. Entendi. Então, quando ele estiver acompanhando, auxiliando outro verbo, e eu tenho um sujeito que fez essa ação,
ele vai concordar. Por isso, quando a gente fala assim, eu hei de vencer, esse hei é do verbo haver, né? Esse hei de vencer, ele está relacionado ao vencer, mas eu tenho um sujeito, eu, por isso que ele sofre flexão, né? Então, ele é auxiliar. Sujeito simples, né? Sujeito simples, isso. Professora, eu confundi porque eu pensava que tudo que tinha haviam, da existir, era oculto. Mas eu até esqueci dos dois rapazes, eu foquei mais no avião do que no... Oração sem sujeito, né? O verbo haver, no sentido de existir, é oração sem sujeito. É, professora, eu confundi. Daí eu até esqueci dos dois aqui, ó. Professora, desculpa, minha internet tinha caído. A M, só pode falar qual sujeito é, fazendo favor? M. Essa aqui? Isso. A primeira oração, oração sem sujeito. E aqui, oculto. Ah, tá. Obrigada. Não. Então, gente, vocês têm aula pelo Meet às 8 ou não? Tem. Temos com a Célia. Ah, então tá. Então, só vamos tentar fazer mais um pouquinho. Aí a gente já... Qualquer coisa eu faço a gravação do restante. Vocês viram que eu coloquei lá vitamina de A a Z? É exatamente isso que eu quis fazer para vocês, para treinar bastante os tipos de sujeito. Então, ocorreu 2 dias após sua morte aquela invasão. Qual que é o sujeito? Eu coloquei sujeito oculto. E a do meio eu não pus nada. E na última, sujeito simples. Acho que eu confundi tudo nessa. Porque aquela invasão, na verdade, aquela invasão ocorreu, né? Então, seria invasão, sujeito de ocorreu. Isso. Aqui, ó, eu só tenho um verbo, que é ocorreu. Então, eu tenho uma única oração. O que ocorreu? Aquela invasão. O sujeito simples, só que ele aparece lá no final da frase, né? Então, aqui o sujeito é simples. Entendi. Então, tem que tomar o cuidado que pode estar invertido, né? Depois, fez muito frio no inverno passado. Oração sem sujeito? Oração sem sujeito. Acho que a oração sem sujeito é o mais tranquilo, né? Reclamaram do atendimento. Sujeito oculto. Terminado? Indeterminado. Ó, Ai, todas eu coloquei errado, né? Indeterminado. Tá no plural, sem nenhuma referência. Aqui também eu coloquei para a gente tomar cuidado com o verbo existir. Então, existem prêmios e um troféu para o vencedor. Qual que é o sujeito dessa frase? Sujeito composto. Isso, sujeito composto. Troféu. Prêmios e um troféu. Então, um sujeito composto aqui. Certo? Ó, não se aceita devolução de produtos. Produtos é o sujeito? Simples. Tem o C, então, ó, tem que tomar cuidado, que tem o C. Aceita o quê? A devolução dos produtos. Devolução. Então, devolução de produtos é o sujeito, só que o núcleo é a palavra devolução. Tanto que a devolução não é aceita, o verbo fica no singular porque ele está concordando com devolução. Então, sujeito simples. Vieram para a festa crianças, adolescentes e jovens da comunidade. Sujeito composto. Composto.
Crianças, adolescentes e jovens da comunidade. Tudo isso aqui é o sujeito. Então, o sujeito composto. Opa, acertando. Só errei 2 até agora. Professora, eu estou aprendendo. Que bom. Ó, só para a gente parar, senão vocês vão ficar atrasadas para a aula da Célia. Ô, prof, quer que eu peço para ela? Hã? Quer que eu peço para ela uns 10 minutinhos? A gente fazer até a Z, pelo menos? Vou mandar uma mensagem para ela, tá? Tá, aí a gente termina pelo menos até a Z. Aí aqui, ó, chovia nota vermelha na prova. Agora temos apenas notas altas. Então, aqui eu tenho uma oração, chovia nota vermelha na prova. E a outra oração, agora temos notas altas. Na primeira, qual é o sujeito? Nota vermelha. Tem sujeito. Nota vermelha. Esse é aquele caso que o verbo chover não está no seu sentido literal de fenômeno da natureza. Nota vermelha, chovia. Tanto se fosse plural, seria choviam notas vermelhas. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse emprego do verbo chover, né? Enfim, fenômeno da natureza no seu sentido figurado. Então, aqui, nota vermelha, por isso, sujeito simples. E agora temos apenas notas altas. Qual que é o sujeito? Notas altas. Não. Quem é que temos, gente? É um sujeito oculto, professor. Nossa, Nós é que temos. Nossa, para que eu acho que eu tô no caminho certo. Eu também. Acho que eu tava indo super bem. Vocês foram no automático agora. Vocês não pensaram que temos. Quem temos? Eu olhei o verbo chover e eu falei, sem sujeito. Vocês foram bem automático. Também coloquei oração sem sujeito, professora. Não viu o temos ali. Oh, meu pai. Então, aqui, sujeito oculto, temos. Ah, eu achei que era oração sem sujeito, esqueci do temos. Ai, Deus. Vamos lá. Alguém precisa de ajuda para o trabalho? Sujeito indeterminado? Não. Sujeito simples. Sujeito simples. Esse é aquele caso, ó. Alguém é um pronome. E esse pronome está na posição de sujeito. Não importa que o sentido dele seja vago. A palavra está expressa. Então, sujeito simples. Eduarda, você conseguiu falar com a Célia? Falei sim, mandei uma mensagem para ela. Ela só não respondeu ainda. Tá, obrigada. Já estamos terminando. Aí, nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos. Ai, meu Deus, é indeterminado. É indeterminado. Isso, exatamente, indeterminado. Uhul! Indeterminado. Indeterminado. Legal. Ô, Duda, mas você tinha colocado indeterminado? Não. Tá bom, pelo menos já está se corrigindo. Depois, na X, existe gente que não acredita em ciência, mas acredita em lobisomem. Verdade. Ó, nós temos várias orações. Fala, Guilherme. Guilherme. Oi. Travou aqui. Fala aqui que você ia falar. É um sujeito simples? Então, a primeira oração, existe gente. Gente é o sujeito simples do verbo existir. Então, este é o primeiro sujeito. Peraí, pode repetir, prof? Existe gente. Gente é o sujeito dessa oração. Sujeito simples. Essa é uma oração. Certo? Isso. Depois, nós temos outro verbo que é acredita. Então, que não acredita em ciência
É outra oração. Qual que é o sujeito? Ciência? Quem é que não acredita? Professora. Alguém. Então É o quê, né? É o que de novo? Nossa, é aquele. O que está retomando gente. Então, o sujeito é? Simples. Simples, isso. E a terceira oração, mas acredita em lobisomem. Que tipo de sujeito? Simples também. Qual que é, Guilherme? É o macho? Não sei. Não. Quem é que acredita? É oculto. Então, aqui o sujeito é oculto. Ele não está aqui, mas eu consigo recuperar, que é gente, só que está lá na primeira oração. Então, aqui o sujeito é oculto. Certo? Certo, professora. Aqui, fazia um calor tremendo naquele lugar. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Dessa vez o calor não é sentido figurado. É de temperatura, né, do tema. E a última, só me restam esperança e fé. Sujeito composto? Sujeito composto. Esperança e fé é o sujeito. Sujeito composto, 2 núcleos. Certo? Certo. Então, depois o segundo exercício, acho que é melhor deixar para depois, né? É rapidinho esse, prof. É? Então vamos. Estou preocupada com o horário de vocês. Ô, prof, mas eu acho que não dá tempo, porque eu pedi 10 minutos e só falta 3 para acabar. Se vocês tiverem, assim, tipo, vamos tentar fazer e a gente, se não der tempo, a gente para e depois recupera. Ó, se é verbo nocional ou não nocional. Então, estou em casa há 70 dias. Nocional. Nocional. Estou desanimada. Não nocional. Não nocional. Tranquilo? Tranquilo. Andamos 5 quilômetros. Nocional. Nocional, isso. Vivemos num país de proporções continentais. Nocional. Nocional. Aqui, Mariana anda ocupada nos últimos dias. Não nocional. Não nocional. Isso, é no sentido de estar, né? Eles viviam animados para as festas. Não nocional. Não nocional. Fique em casa. Nocional. Nocional, mas fique tranquilo. Não nocional. Não nocional. De boa essa? Essa é bem de boa. Essa aqui foi mais tranquila. Então perfeito, porque aí para vocês, quando a gente for começar a falar sobre os predicados, vai ficar mais tranquilo para classificar. Certo? Beleza. Tchau, gente. Professora, tchau. O atrasinho. Tudo bem. Tá? Até mais. Boa aula de inglês. Obrigado. Obrigada. Beijo.